Olá, vamos continuar nessa aula falando de encontros de noivos. Você sabe que existe uma grande preocupação da pastoral familiar com a preparação para os agentes que vão trabalhar com encontros de noivos, porque tem muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser feita, a ser melhorada. E a gente colocou aqui como alguns desafios urgentes. Nós já vimos alguns na aula passada e vamos ver outros nessa aula aqui. Você acompanhe conosco aí nesses slides. Desafios urgentes para os encontros de noivos, né? Então, integrar os encontros à pastoral familiar. Revisar os programas. Harmonizar conteúdos e doutrina. Excluir conteúdos pouco prioritários. Inserir conteúdos fundamentais. Aprimorar a metodologia e dar formação aos agentes. Vamos comentar cada um desses tópicos. Integrar o encontro pastoral familiar. Isso é um ponto muito importante, porque a pastoral familiar é uma só. Ela tem setor pré, setor pós, setor casos especiais, mas ela é uma pastoral só. E nós temos encontros de noivos que se sentem separados, independentes e autônomos, distante da pastoral familiar. E por que acontece isso? Porque os encontros de noivos, ou seja, os antigos cursos de noivos, eles são anteriores à pastoral familiar como ela é estruturada hoje. A pastoral familiar, como ela é hoje, ela surgiu depois da Familiares Consórcio. Ela é uma pastoral que podemos dizer assim até jovem ainda. Agora, os encontros de noivos, eles já existiam quando a pastoral familiar começou a existir estruturadamente. Mas como a gente costuma dizer, na igreja não tem uso capião. Ninguém é dono do pedaço por uso capião. A nossa igreja nos pede que a gente faça pastoral familiar como uma pastoral só. E que essa pastoral, a Familiares Consórcio estabelece isso, essa pastoral, ela precisa ter preparação para o casamento com muita antecedência, preparação remota e depois preparação próxima e imediata. Essa pastoral familiar precisa ter o acompanhamento e ajuda às famílias, então ao pós-matrimônio. E esta mesma pastoral tem que ter atendimento dos casos especiais. Isto é da Familiares Consórcio, este é o ensinamento da igreja. E onde fica o encontro de noivo? Fica no setor pré. Ele precisa se integrar, ele não pode ser um corpo à parte, uma pastoral desconexa. Mas ele às vezes ele não se integra, por quê? Então, se a gente chega numa paróquia para estruturar, por exemplo, se a gente é coordenador diocesano e a gente quer estruturar, implantar e estruturar a pastoral familiar na paróquia. O coordenador diocesano chega lá junto com o pároco e vai estruturar a pastoral familiar, mas já existe o encontro de noivos na paróquia. Aí e tem aquela mentalidade, não, nós já somos a pastoral, nós já fazemos a pastoral, nós não queremos, nós já somos donos do pedaço. Infelizmente, existe muito disso, é assim que a coisa funciona. Aí a pessoa, ela acha que ela vai perder terreno. Isso se liga também à questão dos programas. Você está chegando aqui agora, quer botar o bedelho aqui? Nós estamos aqui há 40 anos, 30 anos. Mas não é assim. Não é botar o bedelho. É que um profissional qualquer, seja ele engenheiro, seja médico, seja farmacêutico, seja dentista, seja contador, seja profissional da área de informática, se ele parar um ano, ele já está começando a ficar obsoleto. Os valores da nossa fé não mudam, mas a nossa realidade está andando. Então, nós temos que caminhar com a realidade, preservando os valores. Então, os nossos encontros de noivos, os nossos programas, precisam estar preservando os valores verdadeiros, os valores evangélicos, os ensinamentos da igreja, mas nós temos que estar nos atualizando, estudando e aprendendo sempre para não nos tornarmos obsoletos. É claro que a gente vai ter que ter caridade, essa equipe diocesana vai ter que ter caridade, muito jeito, muito tato para chegar e vai convidar essa equipe de encontros de noivos que já está trabalhando na paróquia para fazer parte da equipe da pastoral familiar. Eles vão
continuar coordenando, vão continuar fazendo o mesmo trabalho, só que agora vão fazer parte de um trabalho maior. Outra coisa também é que tem paróquias que às vezes têm movimentos ou serviços que fazem esse trabalho. E esse trabalho não pode ser de um movimento ou de um serviço. Esse trabalho de preparação tem que ser da pastoral familiar. Ah, mas então nós vamos descartar o trabalho do movimento ou do serviço? Não, eles vão trabalhar junto com a pastoral familiar, integrados à pastoral familiar. Né? E outra coisa é que imutável é a palavra de Deus. Os conteúdos do encontro de noivo são mutáveis. Eles são para atender objetivos. Se eles não atendem bem o objetivo, ou se estão fora, eles não devem ser inseridos. Então, os programas de encontro de noivos devem ser aperfeiçoados e deve ser excluído aquilo que não é importante, ou que choca com a igreja, ou que tem baixa prioridade. Então, harmonizar esses conteúdos com a doutrina da igreja, principalmente no que se refere ao planejamento familiar. A igreja no Brasil e no mundo tem como orientação o planejamento natural da família. Se a pessoa que vai dar uma orientação do planejamento familiar no encontro de noivos não concorda com a orientação da igreja, então ela não pode fazer essa orientação. Porque ela vai fazer em nome próprio da igreja. Ela vai fazer em nome próprio. Aí então ela vai, se é um médico, ele que dê essa orientação no consultório dele, a pessoa que for dar essa orientação, mas ela não vai dar essa orientação em nome da igreja. Não é num encontro de noivos. Porque num encontro de noivos nós temos que trabalhar a orientação de acordo com a doutrina da igreja. Agora tem outro ponto que nós queremos destacar, que é a questão dos conteúdos fundamentais. O que é conteúdo fundamental para a vivência dos relacionamentos de forma evangélica? Ora, é fundamental aquilo que Deus colocou como fundamental. Por exemplo, o respeito à dignidade da pessoa. Sabe, isso não é facultativo. Então, num relacionamento de marido e mulher, num relacionamento familiar, em qualquer relacionamento próximo, respeitar a dignidade do outro não é opcional. É alicerce de qualquer relacionamento. Os noivos, a maioria não deve ter tido isso ao longo da sua catequese, provavelmente não tiveram nunca isso. Porque a nossa cultura não respeita a dignidade humana. E nós temos que dar isso como base de qualquer relacionamento estável, relacionamento duradouro. O casamento é o relacionamento mais próximo e que tem que ser mais duradouro. Então ninguém pode entrar para o casamento sem ter um aprofundamento na questão do respeito à dignidade própria e do outro, sem o que não há relacionamento estável. Então este tema é um tema fundamental, sem o qual não se constrói uma família. Proximidade com Deus. Proximidade com Deus. Ora, ninguém preserva um relacionamento sem o compromisso de perdoar e pedir perdão. Porque errar, a gente erra. E este é um ensinamento evangélico que faz parte da essência de um relacionamento estável, como tem que ser o relacionamento do matrimônio. E assim por diante. A questão da metodologia. Tem muitas paróquias e até a nível diocesano já existe, graças a Deus, existe já assim um crescimento nessa questão da metodologia. Tem dioceses que estão aprimorando, que estão melhorando, tem muitas paróquias saindo aquela coisa de muita palestra para noivos, onde o pessoal às vezes dorme e depois pegam o certificado, vai porque tem que pegar aquele certificado, senão não casa. Mas, e por outro lado também tem muito trabalho que está transformando. Exatamente. Tem muito trabalho, tem muita semeadura que está dando fruto nos encontros de noivos. Porque o tempo é curto, mas Deus pode fazer grandes coisas em pequeno tempo também. E a formação para os agentes tem que ser continuada. Nós temos que estar sempre caminhando, sempre buscando novos métodos, novas dinâmicas e, principalmente, estudar de acordo com a doutrina da igreja, estudar de acordo com... Nós vamos ver já em seguida os subsídios que a CNBB propõe para a preparação para o matrimônio. Aliás, eu queria que você já acompanhasse conosco aí, já no próximo slide,
continuando ainda nos desafios urgentes. Melhorar o tempo de formação, conteúdos prioritários, então os subsídios, né, que a gente já viu em aulas anteriores, guia de preparação para a vida matrimonial, manual do curso presencial, setor pré-matrimonial e módulos do curso à distância do INAPAF. Quanto ao tempo de formação, nós já tocamos nesse assunto, vocês hão de convir que 10 horas, 15 horas ou que sejam 20 horas é muito pouco tempo para preparar para o casamento. Nós temos que rever essa preparação para o matrimônio. Nós temos que, enquanto equipe diocesana, equipe paroquial, nós temos que rever esse tempo. Enquanto encontro de noivos, com uma preparação próxima e imediata, talvez 15 horas seria suficiente se nós estivéssemos funcionando com a preparação remota, desde a preparação pela família até a preparação do setor pré-matrimônio a partir dos 7 anos. Então, se houver essa preparação remota, então o encontro de noivos seria uma recapitulação, uma intensiva mais próximo do casamento. Aí sim, mas tem locais que dão um palestrão coletivo e distribui cartãozinho para casar. Isso aí é irresponsabilidade, a menos que as circunstâncias sejam especialíssimas. Como a gente sabe que nos interiores da Amazônia pode ter situações muito especiais que não tem recurso para uma preparação melhor. A Comissão Nacional de Pastoral Familiar e o INAPAF oferecem subsídios, né? Então a gente até já passou para vocês, mas mais uma vez aqui a gente reforça esse subsídio, que é um guia de preparação para a vida matrimonial da CNBB. É o mínimo que se espera. Você pode acrescentar a isso aqui? É claro que você pode e deve acrescentar, mas isso aqui é o mínimo que se espera que seja dado na sua paróquia. Nesse manual do INAPAF, este manual é do setor todo o setor pré, mas aqui dentro tem uma proposta de trabalho também para o encontro de noivos, que pode ser o mesmo para encontro de namorados também. E ainda, reforçando mais uma vez, você pode aproveitar os conteúdos dos módulos do INAPAF, que são... Principalmente os conteúdos fundamentais. Os conteúdos fundamentais, aqueles que são essência para o relacionamento, estão nos módulos. Vamos continuar na próxima aula? A gente espera você na próxima aula, se Deus quiser. Até lá.